Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Estou aqui em mais um domingo especial com vocês para a gente falar sobre Bolsa de Valores, vamos conversar sobre investimentos também, ver tudo que está acontecendo. Nós vamos ver os principais assuntos, os assuntos mais importantes dessa semana que passou e também desta nova semana que está começando. Foi uma semana bastante agitada, essa que a gente teve com reforma tributária, tudo isso pode mexer com seus investimentos. Além disso, eu separei uma lista também aqui com ações, fundos imobiliários interessantes nesse momento que podem se beneficiar com queda da Selic, vários outros fatores podem ter um bom desempenho em breve. Quem é de casa, deixa o like aqui no vídeo e vamos para o que interessa. Vamos começar o vídeo também já comentando a respeito da reforma tributária, um assunto que está todo mundo falando, como é que isso pode influenciar tanto a economia e até mesmo o bolso dos investidores. Para quem não viu, depois de mais de 3 décadas praticamente de discussões e esperas, finalmente a gente tem a reforma que tem como base a simplificação dos impostos aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, é algo realmente muito complexo, complicado, muito burocrático também. Isso deve sair do papel. O Congresso aprovou rapidamente ali em 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados na última sexta-feira, no dia 7. É claro que não tem nada definido ainda, mas de forma bem resumida, essa reforma prevê principalmente o fim de alguns impostos federais, como PIS, COFINS, IPI, e acabando também com ICMS e o ISS. E esses tributos deixariam de existir e seriam criados 2 novos impostos sobre valor agregado, os IVAs. Um seria gerenciado pela União e outro teria gestão compartilhada por estados e municípios. Já está valendo isso aqui? Já vai começar a funcionar? Não. O texto foi aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados, mas pode passar por possíveis alterações no Senado também, muita coisa pode acontecer. No primeiro ano, em etapa de teste, o IVA federal teria alíquota de 0,9% e o IVA estadual e municipal de 0,1%. Outro ponto importante do texto tem a ver também com a cesta básica. Muita gente comentando. O texto aprovado ele passou a estabelecer a criação da cesta básica nacional de alimentos. As alíquotas previstas para os IVAs federal, estadual e municipal seriam reduzidas para 0 para esses produtos, o que não é nada mais do que o justo, mas a questão também está esbarrando em outros pontos, quais são os itens da cesta básica do brasileiro. Não dá para você ter uma resposta definitiva sobre isso, pelo menos não por enquanto. Também é algo muito bagunçado, por isso, segundo o texto aprovado, caberia também uma lei complementar para definir quais seriam os produtos destinados à alimentação humana que farão parte desta cesta. E aí as empresas da Bolsa de Valores, será que vão ser impactadas? Como que vão ser impactadas? Quais empresas principais sofreriam os principais impactos? Pelo que está sendo discutido nesse momento, o esperado é que o setor industrial seja um dos menos afetados pela reforma, já que uma parte dos impostos que antes eram cobrados diretamente da indústria serão direcionados para varejo, serviços, enfim. Só que como a proposta ela prevê diferentes alíquotas, outros setores também poderiam ser impactados, em especial porque, como eu já adiantei aqui, um imposto seletivo ele vai estabelecer uma tributação mais alta para determinados produtos ou serviços. Isso vai acontecer. Não sei se é certo ou errado, mas é o que pode acontecer. Então, setores como mineração, siderurgia, petróleo, bebidas, por exemplo, poderiam ser obrigados a pagar um imposto adicional devido às suas atividades que causam problemas para a saúde ou ao meio ambiente, periculosidade, enfim. Ou seja, só aqui você percebe que é possível colocar nessa lista de possíveis empresas afetadas as maiores empresas do Brasil e que tem um impacto muito grande na nossa economia. Petrobras, Ambev, Vale, Gerdau, todas as petrolíferas, empresas de mineração também. Então vamos ficar de olho para ver como que essa reforma ela vai ser implementada, torcer para que traga realmente benefícios reais para a população e também para a nossa economia, mas não dá para você sair tomando atitudes precipitadas. Como eu disse, nada está decidido e o que quer que seja vai demorar, vai levar tempo. Segundo essa proposta, caso aprovada no Senado, o período de transição para unificar os tributos vai durar uns 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033 é que os impostos seriam completamente
extintos. Então ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Outro tema que eu separei para a gente conversar tem tudo a ver com um dos assuntos do vídeo anterior, do último vídeo aqui do canal, MXRF11, fundos imobiliários. Vou deixar aqui o link no card para você assistir. Todo mundo que investe nele precisa assistir esse vídeo, um vídeo muito importante, mas para quem está sem entender muita coisa, eu vou resumir numa frase aqui a questão dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de tijolo tiveram um desempenho muito melhor que os de papel nesse primeiro semestre. Você pode olhar o IFIX, que é o índice que mede o desempenho médio dos principais fundos imobiliários da B3, subiu bastante no mês passado, puxado principalmente por fundos de tijolo. Nos últimos 3 meses, os fundos imobiliários eles tiveram um desempenho acima da média e isso, é claro, vem sendo explicado pela expectativa de queda da taxa Selic, de começar a cair agora em agosto, então o mercado ele acaba se antecipando. Inclusive o IFIX ele conseguiu recuperar um patamar de preços que há muito tempo ele não alcançava, desde janeiro de 2020. A gente precisa entender que os fundos de tijolo estão numa fase realmente mais interessante agora. Você pega o BTLG11, BTG Pactual Logística, é um dos mais recomendados pelos analistas. Valorizou bastante no último mês, conseguiu uma valorização bem interessante. Já se recupera muito, os fundos de shopping subindo muito também. O BTLG11 ele vai receber 105 milhões de reais das vendas de alguns ativos que estão sendo negociados com o Sunulog, o SNLG11, que é outro fundo imobiliário do segmento de logística. O Capitania Securities CPTS11 e o RBRF11 também estão entre os mais recomendados para o mês de julho. O CPTS11 ele é um fundo focado em títulos atrelados ao IPCA, mas também possui uma parcela do portfólio de cotas em fundos de logística e renda urbana. E o RBRF11, conforme destaca o Santander, tem 70% do portfólio alocado em tijolo e pode também render muito ganho de capital para os acionistas, para os investidores. O banco ele elogia também a gestão ativa da RBR Asset Management, com estratégia que é bem definida. O time ele fez a troca de posições na carteira ao longo do último ano. Em maio de 2022, a alocação era de 57% em tijolo, 43% em papel. Eles já estavam antevendo essa virada no cenário macroeconômico, preparando a carteira para capturar justamente essa valorização. De acordo com os cálculos do Santander, o dividend yield estimado para os próximos 12 meses está acima de 9,8%, que é um percentual bacana para um fundo concentrado em ativos de tijolo, principalmente, que a gente sabe que rende menos que os fundos de papel. Além disso, as cotas do RBRF11 são negociadas com um deságio de 2,9% com relação ao valor patrimonial dos ativos que compõem o portfólio, ou seja, oferecem um desconto em relação ao que seria considerado o valor justo para esses ativos. Certo, mas saindo aqui agora do tema de fundos imobiliários e falando de ações, eu vi recentemente um ótimo estudo da XP em que ela analisou o comportamento das ações em períodos de cortes de juros nos últimos 20 anos. E é legal você analisar isso daí. Ela conseguiu identificar setores que poderão ser mais beneficiados com os cortes da taxa Selic, e são eles papel e celulose, mineração, siderurgia, varejo e também transportes. Então, comece a pensar aí em quais são as ações desses setores que você vê com bons olhos para os próximos meses. Você tem Vale, Magalu, Klabin, Suzano e várias outras empresas que podem ser boas opções, e é bem provável que elas sejam mais beneficiadas que empresas de outros setores com esse ciclo de queda dos juros. Além desses setores, também é importante ser lembrar das small caps, empresas de baixo valor de mercado, que sempre são mais voláteis em relação à variação da taxa Selic. Então, quando você compara com empresas mais sólidas, mais seguras, com um valor de mercado maior, as small caps elas sobem mais quando a bolsa sobe, mas também quando a bolsa cai, elas também costumam sofrer muito mais. Estou preparando um vídeo sobre small caps, deve sair essa semana, então já se inscreve no canal para você não perder. E agora você deve estar se perguntando, mas e os bancos, né? Será que os bancos eles vão se beneficiar com a queda da Selic? Não vão? Se os bancos não se beneficiaram com a alta, qual que seria a melhor opção? Na minha opinião, bancos eles sempre ganham dinheiro aqui no Brasil. A verdade é que para os bancos realmente a Selic alta ela é até algo mais positivo,
porque ele consegue aumentar o spread bancário e ganhar mais dinheiro com seus empréstimos, financiamentos e outros produtos de crédito, mas uma Selic alta também acaba aumentando também a inadimplência, causando problemas de endividamento, aumento do endividamento da população, e isso cria um efeito colateral para os bancos. Então, né, nem tudo que é demais sobra. Além disso, foi exatamente isso que a gente viu nos resultados de Bradesco, Santander, a inadimplência num nível alto e eles precisando aumentar bastante os valores para PDD, as provisões para devedores duvidosos, que diminui bastante o lucro dos bancos no período. Então, com a Selic caindo, eu vejo um cenário até positivo para os bancos, do ponto de vista operacional, e para o mercado de renda variável, para as ações da nossa Bolsa de Valores, de forma geral. Os bancos conseguem até trabalhar melhor essa questão de relação de risco e retorno para os acionistas. Agora, dos grandes bancos, ainda assim, o que continua com uma perspectiva mais otimista, segundo os analistas do mercado, é o Itaú. Essa semana o Money Times recolheu a opinião de 28 analistas diferentes e o Itaú foi a recomendação vencedora, de longe, sendo recomendado por 15 analistas. Em segundo lugar, com metade das recomendadas, você tem o Banco do Brasil com 7 recomendações e, em terceiro lugar, BTG Pactual com 4 recomendações. Eu já disse aqui em outros vídeos aqui do canal, nos últimos vídeos, que por esse preço eu não compro mais BBAS3, já comprei o suficiente mais barato. Acho que o banco não está mais sendo negociado por um preço interessante do ponto de vista de risco e retorno, já que é um banco que você precisa investir quando as ações estão descontadas. E uma notícia aqui mais descontraída para que a gente possa comentar aqui no final do vídeo o lançamento do Threads, que é a nova rede social da Meta, e toda a polêmica envolvendo Mark Zuckerberg, Elon Musk. Não sei se vocês ficaram sabendo, a não ser que você esteja vivendo numa caverna nos últimos dias, com certeza você viu. Na quarta-feira o Threads foi lançado oficialmente, isso gerou muita confusão, uma confusão enorme entre Elon Musk, o CEO da Tesla e do Twitter, e Zuckerberg, o CEO da Meta, né, o Facebook. Toda essa polêmica começou justamente porque o Threads é obviamente uma imitação claríssima do Twitter e a Meta nem fez questão nenhuma de esconder isso. Ou melhor, o Zuckerberg até voltou a postar no Twitter para provocar o Musk e deixar claro que se trata de uma imitação. Ele postou essa imagem que eu vou colocar na tela agora de 2 homens-aranha se olhando, que é um meme bem famoso na internet, mas o Musk não vai deixar isso daí barato. Existem até rumores de que o Twitter está preparando uma acusação formal contra a Meta por roubo de propriedade intelectual, o que é um crime gravíssimo nos Estados Unidos. Enfim, o que se sabe é que essa briga ainda vai longe e pode trazer bastante problema para a Meta, que estava começando um novo caminho de avanços, com a ação subindo mais de 130% no ano. De qualquer jeito, não dá para a gente negar também que o Threads está sendo um sucesso, com mais de 70 milhões de novos usuários em menos de uma semana de lançamento, e é bem provável que chegue a 100 milhões rapidinho. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Vejo você na próxima. Tamo junto, valeu!